Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo. Santidade é para todos nós, para mim, para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Estou aqui, Marcos Júnior, juntamente com Dani Vieira. E com o Thiago, que não sabe se está no estado do Vasco ou se está na Moca, meu. Olha aí, galera. Já é uma Do que será que nós pista estamos de hoje. falando? Do que nós vamos falar? Será que você já conseguiu adivinhar? Provavelmente sim, né? Porque você já leu no título do episódio, né? Então, para dar o play, você já sabe de que santo a gente está falando. Então, hoje a gente vai falar sobre São Januário, isso mesmo. Aquele santo que provavelmente você só tinha escutado falar quando o Vasco jogava na sua sede, né? Na sua casa, no estádio São Januário. Ou recentemente, quando você descobriu que o mundo ia acabar porque o sangue de São Januário não se liquefez. Ou se você mora aqui em São Paulo, conhece a famosa festa italiana de San Gennaro. Isso mesmo, muito bom. Ou é palmeirense roxo que, né, recorre aí a San Gennaro para interceder, para ver se esse time ganha, porque só na intercessão mesmo de São Gennaro, viu? Porque E olhe lá, hein? É muito sangue de São Januário aí pra que dar eles, gente no time, viu? eles não descubram para quem eu torço. Então vamos lá, gente. Vamos partilhar um pouquinho então o que a gente conseguiu descobrir, né, sobre a vida desse santo da nossa igreja, né? Porque como vocês vão ver na biografia, ele nasceu há bastante tempo atrás, né? Há tão distante. E a gente partilhar um pouquinho aí algumas curiosidades, algumas coisas aí sobre São Genário. Então vamos à biografia dele. Vamos lá. São Genário, ou San Gennaro, foi um santo nascido na segunda metade do século III. Segundo os registros, seu local de nascimento foi próximo a Nápoles, na Itália. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento aos 30 anos. Foi preso e martirizado no período do Império de Diocleciano. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. A relíquia do seu sangue foi exposta pela primeira vez em 1305. O milagre de liquefação ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. São Januário é celebrado no dia 19 de setembro. Muito bem, gente. Olha, e a gente achava que falar de Santo Amaro, né, ali por volta do século V, era um santo bastante antigo, né? E a gente conseguiu voltar um pouquinho atrás ali, hein? A gente já teve dificuldade de achar coisa de Santo Amaro. Agora imagina de São Januário, do século III, Exatamente. do ano de 300. Exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos tentar aqui, então, fazer um episódio sobre São Januário. O que vocês descobriram aí nas suas pesquisas, lendo? O que chamou a atenção aí conhecer esse santo da nossa igreja? O que eu achei interessante, né, lendo assim, que nem, né, a gente comentou, foi difícil achar, muito diferente, né, do que já é colocado aí na maioria das fontes de pesquisa, né, mas o que eu achei interessante
que um assunto tão antigo, né, do século III, e ele passa a ser tão atual aqui para a gente, né, porque fala justamente de uma época onde os cristãos, né, tinham aí adquirido o direito de exercer, né, de praticar o culto livremente, e de repente tudo se transformou, o imperador decidiu prender todo mundo, matar todo mundo, né, e aí os cristãos começaram a ser perseguidos novamente. Então, é interessante ver que hoje... Só uma observação. Os cristãos, eles foram liberados lá com Constantino depois dessa perseguição. Então, pelo que eu li, eles tinham uma certa liberdade para Sim, realizar os cultos. é o que Não eu vi era assim, também. não era livre, mas eles tinham adquirido ali uma certa liberdade. Que Ah, tá. É que isso eles. pode dar um conflito na história, porque assim, tanto é que muita gente fala, né, que a igreja foi fundada por Constantino, porque ele tem aquele Edito de Milão, onde ele torna o cristianismo mais uma religião do império, né? Então, esse é o momento em que, de fato, cessa a perseguição oficialmente, ou seja, Roma deixa de perseguir os cristãos. Antes disso, era tudo muito local, pelo que eu entendi, assim. Eles poderiam ou não. Tanto é que esse Diocleciano, que foi o cara, ele foi o imperador mais sanguinário que teve na perseguição dos cristãos. Ou seja, ele mandou matar geral de boa. Então, não sei se... mas aqui, acho que sua fala foi mais na linha assim, que eles tinham uma certa liberdade, né? Não era o... E eu acho que até Porque o esse pessoal ponto fala você... muito, né, desse Edito de Milão. Né? É uma das coisas que tem bem marcado assim, na história, realmente esse momento assim, a religião deixando de ser oficialmente perseguida. E o pessoal até gera uma confusão. Depois eu posso até citar, né, o momento em que a religião, né, o cristianismo virou a religião oficial do Império, que não foi com Constantino, foi depois também. Né? Então, mas assim, se eles não tinham liberdade, como é que ele se tornou bispo? Porque se não tem liberdade, você fica meio ali, né? Porque Então, ele chegou a ser bispo de um lugar. não, mas se você for parar para pensar, Dani, desde Pedro você tem toda uma linha sucessória de papas. Então, como é que existe o papa? Porque até Constantino foram 3 séculos com 32 papas, se eu não me engano. Então, como é que tinha Uhum, papa? Então, assim, a igreja, ela acontecia. Ela acontecia. Mesmo com toda uhum. a perseguição, ela estava lá. A questão é que muitos deles sabiam que a probabilidade de morrer em nome da fé era muito grande. Sim. Entendeu? Assim, Então, assim, já aceitava a fé sabendo que corria exatamente, risco. exatamente. Tanto é que a palavra Marte, né, ela significa assim, tipo, testemunho. Tipo, ele estava dando testemunho da vida dele morrendo pela igreja, né? Então, não é que era livre no sentido de que tava beleza, uhul. Não, tinha uns locais que os caras faziam vista grossa e deixavam rolar. Tinha outros que era sangue na veia. É isso aí, eu sou péssimo em história, então aprendendo mais um pouco. Né, mas aí, retornando o fato de que hoje a gente tem passado também por essa situação, né? Claro que não está tão trágico quanto na época, mas hoje você vê uma perseguição aos cristãos maior do que há alguns anos, né? Hoje você tem visto aí em alguns lugares, e até mesmo aquela perseguição maquiada, né? Onde as pessoas não deixam falar, não deixa expor símbolos, não deixa você expressar a fé e a doutrina, porque quer levar o lado politicamente correto, né? Que na verdade é tudo incorreto. Mas fez que eu achei interessante que há tanto tempo e nós ainda vivemos determinadas coisas. Exato. Inclusive, tio, eu estava vendo há um tempo atrás uma informação que era uma pesquisa, né, sobre essa questão da perseguição aos cristãos. E na pesquisa estimava-se que anualmente 90 mil pessoas, né, são mortas, são assassinadas por conta da sua fé no mundo, né, no mundo todo. Ou seja, é uma perseguição de fato, né? Não deixa de ser como a de antigamente, né? São mártires também, no nosso Uhum, tempo, morrendo em nome da fé, né? sim. E tantas outras da época que talvez não foram
não vou dizer não foram reconhecidos, porque, claro, Deus é que reconhece todos eles, né? E a igreja, tudo, mas tantos outros mártires também da época que não foram tão conhecidos, né? Tão Exatamente. divulgados, mas que tiveram lá a marca do sangue na terra também, né? Sim. Uma vez eu ouvi de um padre que assim, não adianta a gente querer ser cristão e querer só paz e sossego, porque a igreja, os apóstolos foram perseguidos desde a crucificação de nosso Senhor Jesus. Se eles foram perseguidos, por que a gente quer o sossego e a paz? Então, se a gente não é perseguido é porque a gente não é bom cristão. Já começa por aí. Porque para ser bom cristão tem que ser perseguido, tem que ser chicoteado, Exatamente. porque o bom cristão vai contra o mundo, né? Vai contra as coisas que o mundo prega. E aí, né, já vindo aí, colocando um dos episódios, né, da vida de São Januário, que fala, né, da leitura do Evangelho, né, que ele estava fazendo a leitura do Evangelho e teve a visão, né, de uma chama sobre a sua cabeça e então ele teve entendimento, né, de que aquilo era aí um recado, né, ó, te prepara que vem fogo, Vem coisa literalmente. por aí. Literalmente. Vem chumbo grosso por aí. E assim, né, a resposta dele e de tantos outros santos, né, tipo, de dar glória a Deus por ter essa graça, né, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, né, às vezes é tão covarde que não consegue usar nem, ou sei lá, né, não usa um crucifixo, não veste uma camiseta em qualquer lugar, né, você escolhe lugares para se vestir com determinados símbolos, imagens, você tem Eu receio de falar. fico até pensando, né? Tipo, por exemplo, nessa questão no trabalho, assim, né? Você que tá ouvindo a gente aí, será que no seu trabalho o pessoal sabe que você é católico? Eles conseguem reconhecer isso em você? Pelo seu jeito de viver a sua fé em todos os locais, né? Que a gente realmente acaba muitas vezes ficando. A gente compra muito a ideia do mundo, né? E a gente esquece que essa não é a nossa pátria, né? A gente Sim. esquece que a gente não foi feito para este mundo aqui, a gente foi feito para algo muito maior. E aí a gente vende muito barato, né, cara? A gente Sim. tá com a eternidade ali, ó, à vista, aí a gente abre mão pra quê? Pra ter um carro, uma casa, sei lá, ficar preso, sabe, aos bens materiais, a vida confortável e as coisas que o mundo prega, e esquece que, na verdade, o nosso destino, né, como diz a música, nós somos estrangeiros aqui, né? Uhum. E me recordou também, né, vendo, estudando, lendo um pouco, né, de São Januário, me recordou assim um episódio que teve com o Gabriel, né, o meu filho, que durante a catequese, né, da mulherada aí, que diga-se de passagem, de parabéns, né, tá dando vontade de participar da catequese delas, viu, gente? Olha. Muito legal. Eu estou sendo catequizada junto. Fazer propaganda. Quando eu Mas falo mulherada, gente, só para explicar, são as mães do SPM, né, educando os seus filhos, né? Estamos catequizando, nós estamos catequizando as crianças. Com a autorização do nosso pároco, graças a Deus. Isso. E aí teve um episódio, né, de que nesses estudos e tal, nessas leituras, ele ouviu, né, sobre o uso do crucifixo, né, e qual que é a importância, por que se usa e tal. E aí ele decidiu comprar um e usar. Mas depois que ele comprou, ele teve aquele sentimento normal, né, de que, o que vão falar de mim, vão perguntar o que é, por que eu estou usando, que eu sou bocó, que eu sou não sei o quê. Mas diante de tudo isso, diante de todo esse frio na barriga, né, essa questão de ser aceito ou não pelos colegas, ele permaneceu. E aí que eu olhei, eu achei legal, porque mesmo com tudo, ele poderia ter escondido, ele poderia ter colocado debaixo da camiseta, tô usando, beleza, fechou. Mas com tudo isso, ele permaneceu com o crucifixo aparente, né? E claro, pedindo pra gente, né, perguntando algumas coisas, mas eu olhava para ele e achava interessante isso, porque para ele o mais importante não foi o que os amigos poderiam falar para ele. Tipo, olha, vão me zoar? Vão. Mas eu prefiro a promessa
né, que me fizeram, né, que é dito pela igreja para quem usa o crucifixo. Então, tipo, ele já identificou o que é valioso. Não importa o que vai vir pela frente, né? E aí eu fiquei pensando e estudando, né, vendo aqui a vida de São Januário, me trouxe isso. Então, cara, olha como são as coisas, né? Naquela época foi São Januário, né, bispo, teve toda aquela questão, mas hoje também tem, né? Hoje nós também temos essa questão de que nós vamos processar, ó, olha, já estou aqui no... Nós vamos professar a fé e nós seremos atacados por ela, nós seremos cobrados, nós seremos podemos virar chacota às vezes, né? Mas, cara, o Gabriel foi um belo testemunho aqui para mim esses dias e hoje, né, vendo mais um pouco aqui de São Januário. Gabriel é um mensageiro, velho. Isso aí, ó. Tá vendo? Que lindo, que lindo. Retomando então o que o Tiago falou, né, que ele viu a chama lá, e aí ele foi preso porque ele estava indo visitar, né, um outro sacerdote, um diácono que havia sido preso antes. E aí ele estava indo lá na cela visitar, e aí viram ele, descobriram e prendeu ele e mais 2. Então foi meio que uma galera. E aí dos sinais que essa chama, que assim, uma da maneira, eles foram torturados, né? E aí o imperador exigia que ele deixasse de ser cristão, que ele fizesse sacrifício aos outros deuses, então negasse a fé deles, e eles resistiram. E aí uma das formas de torturá-lo é que, assim, que eles foram jogados na fornalha, né? Eu não sei se foram todos ou se foi só o São Januário nesse episódio. E como teve foi o próprio Daniel que foi jogado na fornalha também? Nos leões, eu lembro dos leões, mas eu não lembro da fornalha. Que... O dos leões assim, o leão foi depois, porque a fornalha não deu certo. Então isso que eu ia falar, assim, o que empatou com o Daniel foi depois dos leões, né? Mas teve alguém que foi jogado na fornalha também, que agora não lembro o nome do profeta. Então, assim, se na Bíblia teve um que foi na fornalha e o outro foi no leão, o São Januário foi primeiro na fornalha e não aconteceu nada com ele. E aí depois chamaram uma galera, deixaram os leões lá famintos por semana e lançaram os prisioneiros lá para todo mundo ver. E o que aconteceu? Os leões viraram gatinhos e começaram a lamber o pé de São Januário e não fizeram absolutamente nada com eles. E aí, em um registro que eu li, falaram assim que muitas pessoas que estavam vendo aquilo acabaram se convertendo ao cristianismo, começaram a acreditar em Jesus Cristo, que era o Deus de São Januário. E aí o imperador ficou com tanta raiva, que você, não, agora chega, com essa palha, e mandou decapitar o homem e todos os seguidores. Porque o pessoal vendo aquilo, né, ele falava assim, para um leão que tá faminto, né, há tanto tempo, não comer esse povo aí é só por uma proteção divina mesmo, né, então o Deus dele existe, porque tá Exatamente. Aqui protegendo, Exatamente. Né. E realmente, assim, alguns pontos, né, dentro do que vocês comentaram sobre essa questão assim, do imperador, né, o Diocleciano. Ele foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, né, o império dele ali, os anos em que ele governou, foi bastante sangrento, assim, para os cristãos. E ele achava que ele queria limpar Roma dessa seita, né, porque para ele era um incômodo, né. Esse pessoal ali estava gerando muito burburinho na cidade, e ele achava que ele queria eliminar todos eles, né? Quando ele não sabia que ele, na verdade, era enchendo o céu de mártires, né? E dando testemunhos de conversão aos olhos públicos. As pessoas se convertiam vendo o que Deus fazia através desses santos, assim, né? E é interessante até para demarcar também alguns pontos aí, que muitas vezes vocês já devem ter escutado falar, né, que o imperador Constantino, que veio depois de Diocleciano, né, alguns anos depois, foi ele que oficializou a religião cristã, né, no Império Romano, e na verdade não foi, né? Constantino, ele publicou um documento chamado Edito de Milão, onde ele, na verdade, extinguiu a perseguição, ou seja, oficialmente Roma não iria mais perseguir os cristãos. Eles teriam, a partir dali, direito de culto, né? Eles iam lá celebrar missa e tudo bem. E lá na frente, depois, um outro imperador, que foi Teodósio,
ele emitiu um outro documento, acho que foi o Edito de Tessalônica, que nesse momento, aí sim, ele oficializa o cristianismo como a religião de Roma, né? Então, se você por aí escutou falar algumas coisas do tipo, foi Constantino que oficializou, não foi. E se você escutar a outra besteira maior ainda, que assim, Constantino fundou a Igreja Católica, porque até então ali, como se Constantino tivesse aberto o CNPJ da igreja, né, no século IV, século III, século IV. Também não foi, né? Porque a gente sabe claramente quem fundou a nossa igreja foi ninguém menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio né? Jesus. O próprio. Então, só para também acho que deixar esses pontuados, esses fatos históricos, né? E uma coisa que me chamou a atenção também assim, é ver que ele se tornou bispo tão novo, né? Então acho que isso já demonstrava muito a sabedoria e a fé, o exemplo, o testemunho que ele tinha ali, o tamanho conhecimento que ele tinha por ter se tornado bispo tão novo, né? Então foi algo que realmente me chamou a atenção. Só falando do Constantino lá, e ele só fez isso, na verdade, por causa da mãe dele, né? Não vou entrar a fundo, não. Mas aqui eu li a história linda de Santa Helena. Exatamente. Santa Helena é mãe de Constantino, que se converteu ao cristianismo. E aí, assim, mesmo que ele não fosse cristão, ele permitiu e impediu, né, a perseguição aos cristãos por causa da mãe dele, Santa Helena. E um dia, quem sabe, a gente faz um podcast dela também. Exatamente. Essa questão, né, de tudo lá, tem também a questão das histórias, né, não divergência, né, mas como é um fato muito antigo, né, então você tem aí possíveis versões, né, então falando, Dani contou dos leões e da fornalha, né, tem também uma parte aí que conta que ele ia deixar São Januário para ser devorado pelos ursos, né, para todo mundo ver. E foi então que ele ficou com medo, né, o Dioclésio, que na época lá, ele ficou com medo porque o povo que respeitava muito São Januário, né, como você falou, né, bispo tão novo, era muito respeitado pelas pessoas, conhecido, né, por suas obras, por sua caridade, né, e até mesmo o fato que desencadeou aí o episódio do martírio foi uma das suas visitas pastorais, né, como a Dani disse, visitaram colegas, visitaram o povo, enfermos, né, então uma das versões fala que o imperador aí, o Zé Ruela, ficou com medo do povo se voltar contra ele, né? E aí falou então para fazer algo mais escondido. Então, olha, em vez de fazer público, né, faz ali acaba com o maluquinho na calada da noite. E um dos companheiros, né, um dos fiéis que estavam junto com São Januário no episódio da decapitação, foi um dos fiéis que reclamou, né, desse episódio, de que o imperador fizesse isso às escondidas. Né? Ele falou, você está reclamando? Vai junto. Né? Como era de praxe na época, né? Falou demais, reclamou? Vai junto. Tipo a mãe, né? Tá falando do outro que tá apanhando? Vai junto. Então, né, mostrou também a coragem desses, né, que defendiam, né, que não se amedrontaram. E não sei se ele tinha ideia de que ele podia ir junto. Mas ele não se amedrontou em denunciar, né, esse ato aí de fazer a execução de São Januário às escondidas. Então teve esse fato aí também que ficou assim, né, a gente fica na reflexão. É isso aí. E a partir então, né, depois do martírio de São Januário, os fiéis, né, já vendo a santidade daquele homem, resolveram então guardar relíquias desse santo, né? E entre elas, acho que a principal e mais famosa, né, é tipo uma ampola com
aproximadamente ali, umas 30 ml do sangue de São Januário, que está na Catedral de Nápoles, né, a cidade do qual ele é patrono, inclusive, padroeiro, né. E a partir daí surgiu, né, toda uma devoção, né, para o santo, enfim, as pessoas começaram a rezar, pedindo a sua intercessão, e a partir ali do ano 1350 aproximadamente, houve a primeira ocasião do milagre, né, do sangue, né, que estava ali coagulado no estado sólido e ficou liquefeito. Então, ele transformou no estado líquido, né, a cor que era um marrom muito escuro fica avermelhado, fica um sangue mais vivo, e a partir de então, esse milagre vinha ocorrendo há muitos anos, né, e acho que o primeiro registro oficial foi por volta do ano 1640, 1650 também, e esse milagre ele vem sendo registrado, né, ano após ano. E aí, acho que recentemente, né, sei lá, diria que nos últimos 5, 6 anos, começou a se falar muito do sangue de São Januário, porque geralmente o sangue, ele tem o milagre acontece em 3 datas do ano, né? Geralmente ele acontece no sábado que antecede o primeiro domingo de maio, que foi quando o corpo dele foi trasladado para Nápoles. Acontece no dia 19 de setembro, que é a festa, né, de São Januário, e acontece em dezembro também, que é o aniversário de um milagre que aconteceu, porque a cidade de Nápoles ela fica próxima ali do vulcão Vesúvio, né, que destruiu Pompeia, por exemplo. E esse vulcão a gente escuta muito falar dele por conta da destruição de Pompeia, né? Foi um marco histórico muito grande, porque de fato devastou a cidade, enfim, tem todo até um turismo, né? A cidade de Pompeia, para ver as ruínas, e Nápoles fica perto. Então esse vulcão ele já entrou em erupção algumas outras vezes, né? Então Nápoles, pela proximidade, acaba sofrendo, né, com cinzas, com alguma coisa, e certa vez a lava, né, que estava descendo do vulcão já estava muito próxima da cidade, as cinzas, assim, aquele cheiro, né, de enxofre e tal, já estava mais próximo, assim, e o pessoal pegou, né, foi para catedral, pegou a relíquia e começou a fazer um monte de oração, né, começou a rezar, pedindo a intercessão do santo, e foram em direção, tipo, à porta da cidade, assim, né, meio que mostrando pro vulcão, ó com quem vocês estão lidando aqui, né. E por um milagre, a lava parou de escorrer, não invadiu a cidade, ninguém veio a falecer, né, pelos relatos, e aí foi um grande milagre. Então, no aniversário deste milagre, que é em dezembro, também acontece a liquefação, né, que são 3 vezes no ano. E aí o pessoal também notou que quando essa liquefação, né, esse milagre não acontece, era algum tipo de prenúncio de alguma tragédia que iria acontecer. Especialmente na cidade de Nápoles, né, é uma coisa muito local, mas que também poderia estar relacionada a fatos históricos até maiores, né. Eu vi alguns relatos que até colocam, por exemplo, o início da Segunda Guerra, né, como sendo um impacto aí também essa correlação com esse milagre, né. Não sei se vocês pesquisaram, viram alguma coisa dessa questão também. O que vocês acham dessa parte aí do milagre? O que vocês viram também adicional ao que eu falei sobre o milagre? Mano, eu acho muito louco, assim, porque essa questão de relíquia, ela é um assunto delicado, né? E por que eu acho delicado, né? Porque você pega o objeto de alguém e você tem ali vamos dizer, a crença, né, de que aquele objeto que está próximo da pessoa, que foi usado por aquela pessoa, é uma memória, né, uma memória daquela pessoa ali que você tá venerando. E aí o que eu acho muito louco é o fato, né, de que o cara foi decapitado, né, e teve um abençoado, uma abençoada que foi lá e recolheu o sangue do cara, né? E, velho, eu não sei, mano, o que eu faria num momento desse, assim, tipo, se hoje, né, eu testemunhasse, presenciasse um martírio, o que eu ia fazer? Tipo, vou guardar a cabeça dele, né? Vou entrar em casa, vai. E, tipo, eu não lembro onde eu li, acho que foi nesse episódio do vulcão, que uma das relíquias era o crânio de São É a cabeça, inclusive tá lá em Nápoles também.
Então, tipo, imagina, mano, você sair com o crânio do maluco lá que foi decapitado, né? E aí, claro, né? Mas só um comentário rápido de que assim, não é o crânio, né? Ele tem uma urnazinha, ele é guardado no local. O pessoal não tá com a Velho, caveirinha não, na não, mão, não, tipo, tá? mano, Eu Tem preciso foto na falar uma internet coisa. dessa procissão com a cabeça e o sangue de São Januário na internet. Eu acho que o Thiago vai desmaiar a qualquer momento, porque eu vou falar o ponto fraco dele. Nós estamos falando de sangue. eu não posso ver sangue, gente. Eu vejo sangue, a pressão baixa e eu baixo Agora com que eu ela. me toquei, ele tá ficando meio assustado que a gente tá falando de relíquia. Eu falei, a gente tá falando de sangue. Se ele ver a foto dessa relíquia, agora que ele vai cair duro mesmo. Não, a foto até que passou bem, né? Mas eu não sei como é que eu reagiria diante desse milagre lá. Ela, cai o corpo lá, né? Se Mas a é gente isso que eu dependesse achei. de você pra guardar o sangue de São Januário, então, nada Velho, feito. isso. Deus sabe o que faz, cara. Olha, seria dois milagres, né? O de guardar a Você ser relíquia curado e e, você poder ter guardado o sangue, e né? eu ter conseguido guardar o sangue sem desmaiar. Então seriam dois milagres aí. Mas eu achei, sei lá, cara, eu achei muito louco isso, porque aconteceu, né? E teve um fiel que foi lá e, cara, claro, né, Deus deve ter revelado no coração dele de algum momento, ó, vai lá e recolhe o sangue, né? E um outro que pediu um lenço, né? Um tecido que estava envolto do pescoço dele, que também recebeu essa relíquia. Então eu achei muito louco isso, cara, muito louco. Eu fiquei pensando e tal, e eu falei, olha como são as coisas, né? Não dá para explicar mesmo, não tem como explicar. Né? O que eu vou falar do que disso? Além de falar que eu passaria mal. Exatamente. O Mas é Thiago, o importante. Thiago nunca seria a pessoa que iria buscar o sangue e colocar Não, dentro. cara, eu fico pensando, né? Se fosse eu a passar o tecido no rosto de Jesus lá, quando ele estava, né, na Via Sacra, eu teria caído. Não teria, hoje não teríamos aí o O véu, santo né? sudário. Você não seria Verônica lá. Não, se fosse o sangue de São Januário, eu Olha também só. teria perdido isso aí. Olha só, tá vendo como essas coisas fortes ficam com as mulheres, né? Porque Sim. foi Santa Verônica que chegou, e foi uma mulher também muito piedosa que recolheu o sangue de São José. Esses homens Foi. tudo molenga mesmo, Acho que viu? é Vou te falar. Eusébia, acho que é o nome da mulher. Mas uma coisa assim, né, falando, o Marcos perguntando pra gente o que a gente achou né, desse contexto todo, dessa relação, em relação a essa relíquia, né? É só para deixar registrado que, assim, não é algo que é uma invenção que foi lá, colocou e pronto, né? É algo que desde sempre foi estudado e é algo que é cientificamente provado, que, assim, que é sangue humano, então não foi nada inventado pela igreja. Então, cientistas, né, já abriram aquele negócio um monte de vezes na frente de testemunha, estudando para saber se tem alguma explicação científica que justifique, né, que ele se coagula e depois ele fica líquido de novo. E a ciência não consegue explicar. Então é um verdadeiro milagre. Aí assim, né, milagre é aquilo, ou você acredita ou você não acredita. A ciência não é capaz de explicar. E aí fica na questão de fé, se você acredita ou não acredita. Mas assim, aí é o que a gente tem que tomar cuidado é para não transformar um milagre em superstição. Então, assim, Deus permite esses milagres para que a gente creia nele, creia que ele é um Deus do impossível, né? De que ele existe e que ele tudo pode, na verdade. Mas não para que a gente fique acreditando que esses milagres vêm trazer algum tipo de superstição ou profecia, né? Porque as pessoas acreditam que se ele não fica líquido, né? Se ele não se liquefaz, né? Eu acho que é isso que é a palavra. Se ele não se liquefaz, é porque vai acontecer alguma coisa muito ruim e tal. E aí uma
uma reflexão que eu peguei no site do Padre Paulo Ricardo, que assim, que pior do que a gente ficar pensando nas desgraças que podem acontecer de desastres e pandemia, é a gente esquecer o quanto a humanidade está se afastando de Deus. Esta é a pior tragédia que existe né, nos nossos tempos. E isso não precisa o sangue do São Januário falar ou não, a gente vê todos os dias. O quanto, né, a nossa igreja tem sido atacada, o quanto as mentiras têm atentado contra a verdade da nossa fé, e quantos fiéis têm abandonado a verdade por conta dessas mentiras. Né? E assim, são as almas que estão se perdendo. Que Deus fez tudo isso para que as almas fossem salvas. Né? Então, assim, mais do que ficar preocupado com qualquer tragédia, ou pandemia, ou doença, ou peste, ou qualquer coisa, a gente tinha que se preocupar com isso, que almas estão sendo perdidas e afastadas de Deus, né? Exatamente, inclusive, complementando alguns comentários, né, em cima disso. Primeiro, sobre o milagre, né, porque o milagre não é só o sangue mudar de estado, né, do estado sólido para o líquido, vamos dizer assim. Mas o sangue muda também de volume e peso. Então isso também é uma coisa que é inexplicável, né? Como é que algo pode mudar o seu volume e peso assim numa cápsula ali trancada, né? Então isso é interessante. E outro ponto também e fervendo, né? Tipo, eles falam, né, até das bolinhas, né? Como se o sangue estivesse quente e fervilhando. Algumas vezes chega a acontecer esse episódio mesmo. E uma coisa também me chama a atenção, Dani, até para explicar para o pessoal assim, essa questão do crer que você falou, né? É um milagre, né? Você crer ou não crer. E é interessante também ver, até explicando que assim, o que a igreja nos obriga a crer é na revelação pública. E o que é a revelação pública? É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio na Terra, revelou e que se encerrou na morte do último apóstolo, né? São João. Quando São João morreu, acabou ali a revelação pública. A partir do último apóstolo que morreu até hoje, tudo que veio é revelação privada. Os milagres que aconteceram, as revelações, santos que tiveram visões. Então, assim, a igreja ela não nos obriga a crer em nada disso. Você não é um católico, digamos que, pior por não crer. Mas aí é onde também está o diferencial, né? Porque mesmo não sendo obrigado, você faz por piedade e por amor, né? Mesmo não sendo obrigado, você faz por amor. Então, assim, você é obrigado a ter um santo de devoção? Não, não é. Mas, estudando a vida dos santos, a gente vê como é importante ter esse referencial, né? Acho que a igreja ela vai canonizando santos para meio que determinar a guia da rua, sabe? Ó, vai até esse santo aqui, você vai até o outro, e se você continuar esse caminho, você não se desvia. Então, assim, você é obrigado a ter um santo de devoção e acreditar no santo? Não. Você vai ser... Jesus vai tirar um pontinho ali na hora da sua avaliação? Não, se você seguir sua vida reta, né, cumprindo todo o restante, beleza. Mesmo, por exemplo, as aparições, né, de Maria, você é obrigado a aparecer em Nossa Senhora de Fátima? Você é obrigado a crer? Você não é obrigado, mas você faz por devoção, por amor, por carinho, né, por piedade. Então esse é um ponto importante também, porque às vezes o pessoal sente um peso, um fardo, assim, né, do tipo, nossa, eu ainda não tenho meu santo de devoção, eu não tenho afinidade por tal aparição, ou não creio naquilo, ou esse milagre. Então você não é obrigado a crer em nada disso, mas fazendo por amor, a tendência é que você cresça espiritualmente e colha bons frutos disso, né? Esse ponto do que pode acontecer, né? Acho que é isso, Dani. É perfeito assim que você falou, porque o que há de pior se não descuidar da nossa alma e perdemos a eternidade, né? Perdemos a salvação. O mundo pode acabar, meu. Pode cair o prédio, pode cair o mundo, pode vir doença, o que for. Se você estiver ali tranquilo de que você construiu a sua casa, né? Numa rocha sólida, que é Jesus Cristo, o mundo é areia movediça, né? Uma hora ele vai acabar, ele vai passar. E a gente sabe que, e é o que a igreja ensina, né? Que assim, o pessoal se preocupa muito e pergunta, né? Do fim dos tempos, assim. Até seguindo algumas páginas católicas no Instagram, eu vejo o pessoal nas caixinhas perguntando, né, tipo, estamos no fim dos tempos? Eu fico me perguntando, e se o cara responder assim, sim, estamos. E aí, o que muda na sua vida? O que você vai fazer com isso? Correr mais rápido não vai adiantar. Né? Não vai adiantar, você vai continuar andando do mesmo jeito, você vai ter que continuar abraçado com a mesma cruz que você está abraçado. A sua vida, você vai no dia seguinte você vai acordar no mesmo trabalho, com a mesma esposa, esposo, namorada, namorado, seus filhos, enfim, sua vida não muda. Sei lá, você quer poder falar para pessoas que você tem certeza de que estamos no fim dos tempos? Lembra
que Jesus, ele mesmo da boca, ele falou que só o Pai conhece o fim dos tempos, né? Dizendo que talvez até a humanidade dele não conhecia. Claro que ele, sendo Deus, sabia, né? E sabe de tudo. Mas então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né, com as coisas desse mundo, fica preocupado, nossa, as catástrofes, tipo, o sangue de São Januário, não sei o que fez, então e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar rezando, a gente vai continuar tomando nosso cafezinho da manhã, cuidando da nossa família, né, fazendo o que a gente sempre faz, gente, porque é muito mais importante, né, a gente cuidar da nossa alma para chegar ao céu do que ficar preocupado, né, com o que vai acontecer. Até porque aqui no Brasil a gente não precisa de São Januário para dar ruim, não, viu? Aqui Ana fazendo Aqui o povo mesmo, né, faz o negócio ficar. As pessoas mesmo, o próprio brasileiro faz o negócio ficar ruim. Mas você falou uma coisa interessante sobre esse negócio do fim dos tempos, né? Eu acredito que a gente está nos fim dos tempos. Mas é uma coisa assim, o fim dos tempos é hoje. É hoje, por quê? Porque você não sabe se você vai estar vivo daqui meia hora. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, sim, nós estamos nos fim dos tempos. Então, você tem que orar e vigiar, porque você não sabe se você vai estar vivo daqui 20 minutos. Então, sim, é o fim dos tempos? Sim, é o fim dos tempos. O fim dos tempos é a cada instante. É a cada instante. Exatamente. Me lembra até a parábola, né, das virgens, com aquela lamparina de óleo, que elas estavam lá vigiando, mas umas deram uma descuidada, né? Não tinham óleo suficiente, não vigiaram direito. O noivo chegou, entrou com as outras, e quando elas bateram na porta querendo entrar, ele falou, eu não te conheço não. Por quê? Porque nós sempre estamos no fim dos tempos. A gente não consegue conhecer os tempos de Deus. Então, nós sempre estamos no fim dos tempos. É importante a gente ter isso em mente, né? Mas a pessoa quer saber quando vai ser o fim do tempo, porque ela quer aproveitar, tipo, até um dia antes, zoar tudo que tem que zoar, comer tudo que tem que comer, ter tudo que, né, bagunçar até um dia antes do tal do fim do tempo, para a partir dali ela ficar santa e ir para o céu. É para isso que a pessoa quer saber quando que vai chegar o fim dos tempos. Perda de tempo. Eu não gasto sua vida com isso. Fica tanta gente com medo, né? Ai, meu Deus, tá acabando o mundo, e agora? Oxi, graças a Deus. Eu tenho que me preocupar na hora que, né, o Nosso Senhor chamar lá, fizer a lista de chamada, eu tenho que rezar pro meu nome estar lá no meio, é isso sim. Então eu tenho que fazer por onde? Tem que participar das aulas lá para ele saber, ó, tipo, aquele ali participa bem, ó, aquele aluno ali é aplicado, participa das aulas, pratica os exercícios, tá? É isso que eu tenho que me preocupar. Agora, o dia que ele vai chamar, não. Exatamente. Eu não tenho como prever isso, eu não tenho como controlar isso, né? Então eu tenho que me preocupar nisso mesmo, como vocês disseram, foi bem legal, muito sábio, né? O fim dos tempos é agora, porque, né, pra gente não tem o que fazer, eu não sei o próximo momento, então é isso mesmo. E legal também é olhar que o fim dos tempos é também essa distância de Deus, né? O fim dos tempos para o ser humano pode ser isso, essa distância de Deus. Então, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele vem perdendo, né? É isso, a humanidade, a santidade dele. E Deus, que é eterno, né? Quem está com ele também se torna eterno. E quem não está, o seu tempo é cortado. Então, né, a gente pode levar nessa meditação também. Gente, o papo tá bom aqui, né, sobre São Januário, você vê muitas coisas que desde assim, às vezes a gente não consegue encontrar uma biografia tão vasta, mas ainda assim é possível, né, tirar reflexões, aprendizados da vida de qualquer santo da nossa igreja, né, e São Januário não é diferente. E aí, para trazer aqui, né, nos encaminhando para o final do episódio, trazer aqui uma curiosidade também, especialmente para quem está aqui em São Paulo, mora em São Paulo, cidade de São Paulo, ou vai passar por São Paulo
por volta ali do mês de setembro, né, na festa de São Januário, porque no bairro da Moca, né, que é um bairro onde tem muitos italianos, inclusive, né, um bairro bastante tradicional aqui em São Paulo, por conta dos italianos. Nós temos uma paróquia, que é a paróquia de San Gennaro, e ela começou uma festa para atender, né, um pouco dessa demanda da população local ali com comidas típicas italianas. Então a festa começou com algumas barraquinhas de comidas típicas dentro da paróquia ali, né, para fazer como se fosse uma festa junina fora de época, vai, que é na festa do padroeiro, né? Então essa festa geralmente acontece no mês de setembro. E aí essa festa ela foi tomando grandes proporções, né? Então já são quase 50 anos de festa de San Gennaro aqui em São Paulo, e hoje ela toma algumas ruas do bairro, né? Ou seja, o negócio realmente tomou uma proporção Fecha a região. Fecha a região. Tanto é que ela está no calendário oficial da cidade de São Paulo, só para vocês entenderem, tá? Então, se você, inclusive, quiser ter uma ideia da proporção, joga aí no Google Fotos, assim, festa de San Gennaro. Aí você vai ver o tamanho da encrenca. É tipo o Carnaval de Salvador, só que com música italiana falando Mamma Mia. E para quem gosta de esportes, né, o Clube Atlético Juventus, né, tem também aí San Gennaro como padroeiro, né, os palmeirenses mais, vamos dizer assim, ortodoxos, né, os mais inflamados, né, italiano, eles também têm aí San Gennaro como um dos padroeiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, que era o Palestra Itália. E San Gennaro também é padroeiro da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Olha, muitas curiosidades. Ubá é padroeiro de Nápoles, né, claro. Também, Ubá, né? Eu não lembro se Ubá é a cidade do Padre Léo, ou ele falava alguma coisa do Padre Léo, mas foi só porque me veio à memória. Muito bom. E pra gente encerrar o nosso episódio, eu queria ouvir, dá pra gente extrair algum aprendizado da vida de San Gennaro? O que vocês aprenderam com ele no episódio de hoje? Eita! Pois é, né? Assim, é um santo tão antigo, né? Mas assim que também tem muito a nos ensinar hoje, né? Como o Tiago acho que falou também, em relação, né, às perseguições que a gente sofre ainda até hoje. Então, assim, o que eu aprendi com São Januário, gente, quando eu me deparo com essas histórias assim, de Marte, né? Sempre me coloco a refletir sobre este amor e sobre esta fé inabalável. Eu fico me questionando, e aí, Daniela, tem coragem de entrar numa fornalha? Tem coragem de enfrentar uns leões? Gente, e a gente fala, gente, como falta muito pra gente ter, eu falo pra mim, né? Como falta muito pra mim ter essa fé. Né, de falar, tá pronta aí para morrer para Jesus e nunca negá-lo? Essa é a pergunta que Deus está te fazendo hoje. E aí, tá pronto para morrer? Por mim? E não me negar? Não importa o que aconteça? Né? Então, assim, é algo que eu peço com todo o meu coração, com todas as minhas forças, que eu tenha essa coragem. E que, se preciso for, morrer por ele. E principalmente, né, nesse tempo de pandemia, gente, nesse tempo de pandemia, em que a gente tem tanto medo da morte, que tantas pessoas, né, têm se afastado de Deus, têm deixado de ir para a igreja, têm deixado de rezar, tem, né, enfim, tantas coisas que a gente tem visto, né, de modo triste, tem usado de pandemia para fechar as nossas igrejas. Só Deus sabe a nossa hora, né? A gente tem que sim zelar pelos nossos, tomar os cuidados que a gente deve tomar com o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, mas a gente vai deixar de acreditar em Deus, vai deixar de ir para a casa do Senhor por conta de pandemia, né? O São Januário não deixou de fazer o trabalho dele, sabendo que ele poderia ser morto ali a qualquer momento. E a gente está aqui, preso, né? Dentro de casa. A gente não quer ir na Santa Missa, nem com as igrejas que estão seguindo todos os protocolos de segurança. As pessoas ainda não
não querem nem se sair de casa, né? Então é uma reflexão, eu acho que muito oportuna para todos nós, né? Muito oportuna para todos nós neste tempo, depois de, sei lá quantos, né? 1.700 anos, mais de 1.700 anos, para a gente refletir. E aí, estamos prontos para assumir esta fé? O quanto a gente tem sido provado e questionado e a gente tem ficado, né, amuado. Quanto eu fico, né? Que o Marx falou assim, será que as pessoas me reconhecem por ser cristã? Conseguem identificar a minha fé na minha vida prática, né? Então, este é um aprendizado que eu reflito e peço a graça de nosso Senhor Jesus e da Virgem Maria que eu consiga seguir. O que eu aprendi, né? Os mártires sempre trazem para mim nessa questão, como a Dani falou, né? Do estar disposto a morrer por Cristo, né? E o morrer não é só, a gente ouviu em algumas culturas populares, principalmente, né, do nosso querido Nordeste, né, de morrer de morte matada ou de morte morrida, né? Mas o morrer de dia a dia abrir mão daquilo que é passageiro, daquilo que, né, não vou levar comigo materialmente. Então, para mim ficou muito forte essa imagem dele, né, de que ao ler o Evangelho, de ver ali a chama sobre a sua cabeça e de ele reconhecer que ele seria ali, né, testemunha de Jesus Cristo através do martírio. Então, me veio isso que nem a Dani falou, né, e me trouxe também a palavra, né, a leitura de Filipenses, né, que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que eu possa também, né, levar isso dia a dia e vencer dia a dia, né, para quem sabe um dia alcançar a graça também de me encontrar, né, com São Januário lá no céu. Oh, San Gennaro, Muito bom, muito bom. Eu também fazendo uma reflexão assim, a partir da vida de São Januário, do milagre principalmente, de tudo que acontece, acho que só me fica isso, assim, né, que no final do dia, o mais importante é a vida eterna, né, então todas essas preocupações que às vezes nos acometem, né, essa visão escatológica de que, meu Deus, o mundo vai acabar e tal, você tem que estar pronto, cara. Esse é o ponto, assim, o mundo a gente não sabe quando vai acabar, quando Jesus volta, quando não volta, e as tragédias e tudo vai acontecer, então a gente tem que lutar nas nossas batalhas espirituais aí, né, dia após dia, nas nossas lutas, porque como Jesus falou, né, em São Lucas, se a gente não se arrepender, a gente vai perecer do mesmo modo. É conversão, é dia após dia. Eu até lendo, né, sobre o milagre, o povo de Nápoles acreditava que quando o milagre não acontecia, tinha uma crença popular, né, de que era por conta do tamanho dos pecados, assim, do povo naquele momento, né, naquele contexto. Então eles precisavam se mortificar mais, rezar mais para atenuar as consequências dos pecados, né? E acho que é isso que eu fico, sabe? Tipo, olhar mais para mim, para os meus pecados e buscar, né, as mortificações, as orações, a minha vida de santidade, buscar de fato incansavelmente o céu e a santidade, assim como São Januário. E dependente das consequências, né? No caso dele, as consequências foi que ele chegou até a decapitação. Quais serão as minhas consequências? Não sei. Sei que eu preciso estar pronto para dar testemunho, seja no bairro, seja no trabalho. É engraçado, até me lembrei agora, né, falando disso, que logo no começo até da minha conversão, né, porque acho que quando a gente se converte, a gente tá com fogo, né, aquele calor, aquela coisa assim, você fica meio insano, né. Então eu vivia na igreja, né, acho que aqui não é diferente, né, aquela máxima, né, que a gente já ouviu da mãe, do tipo, você vai morar na igreja? Então, beleza. Mas às vezes eu passava na rua indo pra igreja, indo pra missa, e eu escutava de vizinhos assim, né? Tipo, ó, o padre indo lá tal. Às vezes esse é o martírio, sabe? É você morrer um pouquinho pro mundo de vez em quando. Porque o povo acha que você vai se incomodar com isso, você acha que você vai ser chacota, né? Então, ele vai ficar com vergonha. Não, eu falava assim, eu vou celebrar hoje. Você quer ir pra missa também? Vamos lá, assistir eu celebrando.
E aí o povo ficava maluco, né? Mas tudo bem, faz parte. Ô, E aí, Marcos, mas aí eu quero, assim, você falando disso, né, existem as chacotas, né, desses, mas existem também aqueles que precisam da nossa luz, né, porque nós somos feitos para ser sal da terra e luz do mundo, né, então, assim, a gente aguenta a chacota de uns para levar luz para os outros, né, eu passei por uma experiência, por uma graça muito... Assim, fui muito abençoada no retorno do meu trabalho, da minha diretora me convidar para fazer uma oração, né? Porque ela falava que ela via em mim uma espiritualidade. Então, assim, enquanto uns apedrejam a gente, tem aqueles que têm sede, aqueles que precisam e conseguem reconhecer, né, que a gente leva esta luz de Cristo. Então é nisso que a gente também tem que se apegar. sim, inclusive uma frase que eu ouvi que, me marcou bastante é de que a gente tem que estar sempre dando testemunho da verdade, né? Sendo imagem e semelhança de Cristo principalmente, e dando testemunho da verdade, porque ao ter contato com o outro, às vezes a nossa vida vai ser a única oportunidade que o outro vai ter de ler o Evangelho, né? Então nós seremos esse Evangelho para ele. Então é realmente com esse aprendizado que eu fico hoje no episódio de São Genaro. Amém? Amém. Amém, muito lindo. Então, para a gente encerrar esse episódio, né, depois de muita reflexão a partir dos fatos aí, acontecimentos da vida de São Januário, a gente quer, como de costume nos últimos episódios, né, a gente quer rezar por você, pela situação que você está vivendo, pedindo a intercessão, né, e contando com a intercessão de São Januário, para que ele abençoe o seu lar, sua casa, sua vocação, o momento de vida que você está, então que você possa realmente receber essa oração e contar com as graças a partir aí da intercessão de São Januário. Ó Deus, Pai de bondade, São Januário derramou seu sangue em nome de Jesus. Animados por seu testemunho, vivamos hoje atentos aos sinais de vossas maravilhas no mundo e em nossos corações. Amém. São Januário, rogai por nós. Como que fala só pela misericórdia em italiano? Eu não sei. Solo per pietà. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.
nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te der é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira